Nós ganhamos a concorrência. Na época era mais ou menos $100 mil, que era uma fortuna para nós na época. Eu, na universidade, eu entrei num ambiente muito turbulento para o bem, né? Porque eu tinha a oportunidade de estagiar num laboratório onde havia um processo de pesquisa e desenvolvimento disparado. Assim. Eu sempre respeitei a ideia básica, né, de que a educação ia me movimentar. Olá, pessoal. Bem-vindos ao podcast da Jornada de 40 anos da Altus. Aqui quem fala é o Felipe Fernandes, do marketing, e tenho ao meu lado a René Villamil na produção. Durante os últimos meses, fizemos uma viagem no tempo acompanhando vocês pelas histórias que construíram o que somos hoje. Uma empresa consolidada no mercado de tecnologia, com um instinto de inovação, foco no cliente e ávida por alcançar voos mais altos. Agora, vamos voltar ainda mais na linha da história, para além da fundação da empresa, em busca de fatos que expliquem como surgiu o DNA da Altus. Para isso, vamos pegar carona com a pessoa que, mais do que acompanhar, foi o agente ativo que moldou o nosso DNA. Hoje, em nosso estúdio, recebemos Ricardo Felizola, presidente e fundador da Altus e das demais empresas que formam o Grupo Parity. Ricardo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Estamos aqui então para falar do nosso negócio, da Altus, à disposição de vocês aí para a gente ter aí um registro daquilo que a gente já fez. Ótimo. Ricardo, antes da gente falar sobre a Altus em si, vamos falar um pouquinho sobre a tua trajetória. Como é que era o Ricardo antes da fundação da Altus? Era um bom aluno do primário, no secundário. Fiz um vestibular interessantíssimo, fui muito bem também no vestibular, entrei na engenharia elétrica. Só que eu nunca tinha na cabeça, naquela época, né? Estou falando aqui com 17 até os 25 anos, 24, quando terminei meus cursos, a ideia de ser empresário, de empreender. Isso, na realidade, eu não sou de família, minha família não era de empresários. Na realidade, pelo contrário, né? Meu pai era funcionário público. Durante a escola de engenharia elétrica, eu conheci colegas, tive a sorte de conhecer alguns colegas que começaram uma empresa, né? A Digitel. E isso me inspirou um pouco como exemplo, assim, não que eu quisesse, esse pessoal, meu colega está fazendo uma empresa, eu também vou fazer uma empresa. Não foi por aí, tá? Foi pelo lado de observar o que eles estavam fazendo e o que eu queria fazer com a minha profissão de engenheiro eletrônico, no caso. Apareceu a oportunidade de fazer um curso de mestrado, ciência da computação, a eletrônica é um dos computadores. Apliquei, entrei e me formei, né? Quando eu me formei mestre, a própria universidade me absorveu como professor. Então, eu comecei a dar aula na universidade muito cedo, com 22 anos. E esses colegas me levaram aí a tomar uma iniciativa em um determinado momento da minha vida, né? Aí sim, já com 27 anos, de fundar a Altus, junto com outros colegas ali da universidade, Luiz Gerbasi, o Jairo Prezi, que foram os 3 primeiros sócios da Altus, né? E mais a própria Digitel, que na época contava também com 3 sócios, o Olinto Santana, o Gilberto Machado e o Jaime Wagner. Eram 6 caras, assim, no início da Altus, né? Então, eu fui, na verdade, antes da empresa, propriamente dita, eu fiz uma carreira estudantil interessante para as áreas técnicas, né, tecnológicas. E eu sempre fui o CDF, né? Eu fui um CDF quando era pequeno, do ponto de vista, assim, de ser muito estudioso, fiz o Anchieta. Esse é o sujeito que existia antes de começar, né, a empreitada da Altus aí. Muito envolvido sempre com a academia, então, Ricardo, antes de... Eu sempre respeitei a ideia básica, né, de que a educação ia me movimentar economicamente e sim, em termos de satisfação pessoal. Eu fui esportista, né? Eu fui nadador, depois joguei basquete e joguei vôlei. E a vida esportiva também talvez tenha me puxado um lado da competição, a ideia de que tu tem disputas para fazer na vida, né? E aí nas disputas tu ganha e perde. E isso aí também me ensinou muito a perder e a conviver com perda, assim, de uma forma natural, porque fazia parte dos campeonatos, né? A gente nem sempre era campeão, né? Tive uma formação competitiva, uma formação de interesse pelo conhecimento e foi indo. São características que a gente vê hoje na Altus, inclusive também da questão dos desafios, competitividade e também muito a busca por conhecimento, a ligação entre a tecnologia e a geração de conhecimento. A tua trajetória espelha também como a Altus foi construída, né? São crenças, né? Quer dizer, o conhecimento é uma crença nossa, uma coisa que eu acreditava, hoje a Altus acredita nisso, né? O conhecimento salva, né? Para a empresa, a mesma coisa. Quer dizer, a empresa, no momento que ela tem metas de trabalhar
né, e de fornecer produtos que envolvem tecnologia, automação, né, principalmente na área de automação, tu tem que trabalhar com tecnologia. Esse tipo de DNA, esse tipo de credo pessoal, ele se transfere para a empresa e aí os teus pares, os próprios outros fundadores também acreditavam nisso. Falando em outros fundadores, como tu citaste, queria saber de quem foram as pessoas que fizeram parte desse processo, seja te inspirando, motivando, ou que realmente participaram ativamente da idealização e da criação da Altus. Olha, na realidade, são muitas pessoas, tá? E eu citar algumas, talvez eu seja injusto com algumas outras, mas tem pessoas que a gente não esquece, né? Acontece que eu na universidade, eu entrei num ambiente muito turbulento para o bem, né? Porque eu tinha a oportunidade de estagiar num laboratório onde havia um processo de pesquisa e desenvolvimento disparado, assim, e com objetivo, né? Que da época era um objetivo assim, que era ter uma certa capacidade no país de desenvolver produtos de tecnologia, envolvendo hardware e software. E nós éramos um grupo na URGS muito forte no Brasil todo, era muita gente, uns 40 pessoas, entre alunos e professores, num laboratório de eletrônica digital que pertencia ao Instituto de Física. E aquela turma ali, tu te sentia, quando ia trabalhar ali, numa missão especial, entende? Porque a gente estava na fronteira de certas coisas que não existiam, não eram fabricadas no Brasil. Então aquilo ali já era um ambiente estimulante. Daí, para a criação de um empreendimento, de uma empresa, tu precisava do outro conceito, do conceito de empresa. Tá? Bom, aí eu sofri uma influência muito grande do Gilberto Machado, que era um engenheiro elétrico também, que tinha sido fundador da Digitel e que vinha com a ideia de empresa, uma coisa muito natural para ele, porque ele tinha vivido nos Estados Unidos 3, 4 anos, onde naquela época existia uma diferença brutal entre os Estados Unidos e o Brasil. Ainda existe hoje, mas naquela época era brutal. Porque o Brasil, o conceito de ser empresário, assim, não era uma coisa muito difícil, de startup, era um conceito complicadíssimo, ninguém pensava nisso. Todo mundo pensava em tirar um diploma e trabalhar numa estatal, e a maior parte das empresas sólidas eram estatais. O outro é o Olinto Santana, que era um cara também de vendas, tinha sido meu colega no Anchieta, também estava cursando engenharia, e ambos participaram da fundação da Altus, como sócios da Digitel. Então, eles foram pessoas que me influenciaram bastante, né? Eu fui influenciado também pela conjuntura de ter a experiência de ter trabalhado na empresa Edisa, porque eu trabalhei, além da universidade, eu trabalhei 2 anos como engenheiro de hardware na empresa Edisa, né? E ali eu tive o presidente da empresa, na época, o Carlos Sá, e o Papaléu, que eram 2 diretores. Quando eu tomei a decisão de sair da empresa para fundar a minha empresa, eles me deram um up, assim, em vez de eles lamentarem, eles disseram, não, tu tá com esse bichinho aí de querer fazer um empreendimento, nós vamos te ajudar, ao invés de te atrapalhar. Fica com a gente mais um tempo. Naquela época eu tinha pedido demissão, eu trabalhei mais 6 meses na Edisa. E aí eles me realocaram para a área comercial, então eu era uma pessoa muito técnica, aprendi muito naqueles 6 meses, né? E ao mesmo tempo estava fazendo a empresa junto com outros sócios, né? E aquilo ali não deixou de me dar uma influência também, porque foi um choque para mim, assim, tem uma diferença brutal entre trabalhar especificamente no desenvolvimento de produtos e como engenheiro, né? Do que nas vendas. É outro mundo, né? É um mundo interessantíssimo que eu não tinha tido contato em lugar nenhum na minha base, né? de aprendizado, né? E ali eu também entendi o que era um negócio, entendi o que era uma proposta, como é que era o relacionamento de tu formalizar propostas, chegar em contratos. Eu queria entender como é que foi a experiência de criar uma empresa no momento que o Brasil também passava por um processo de mudança, um processo de reabertura do país. 82 ainda era ditadura. E a abertura foi em 88, que 88 foi a Constituição, né? Começou em 81, foi até 85. Foi a eleição do Tancredo Neves, que infelizmente veio a falecer sem assumir, né? E assumiu em 84 o Sarney. Eram períodos muito ruins, do ponto de vista econômico. O fim do governo militar, ele enfrentou vários problemas na economia, etc. Então, a economia não ajudava ninguém a tomar a iniciativa. Não era por motivo assim, eu estou num país maravilhoso, todo mundo está fundando empresa, vou lá fundar uma empresa. Negativo, não foi isso que me estimulou. Inclusive, a ignorância sobre esses assuntos foi o que evitou eu ter medo. Que nem aquela velha frase motivacional, não sabendo que era impossível, foi lá e fez.
Exato. Quer dizer, não houve avaliações, não houve plano, não houve avaliação, houve só uma vontade. E aí houve um estímulo, na realidade, uma vontade de liberdade. Quer dizer, na realidade, uma das coisas que me deixou muito impactado na Edisa foi quando teve uma demissão em massa de engenheiros. Quer dizer, nós éramos uma equipe de, digamos assim, 30 engenheiros. E eles demitiram uns 10, 12 da equipe. E eu era um jovem, né, com 20 e poucos anos, 26 anos, por aí. E eu levei um choque, assim, né? Pô, mas vem cá, ser demitido de uma hora para outra não é um negócio, não é uma boa, não é legal. Eu tenho minhas contas para pagar, etc. Isso aqui não é legal. Isso existe, pô. E aquilo me chocou um pouco. Não achei legal, não achei fair, né, da empresa, mas não botei a culpa na empresa, mas sim, mas vem cá, não tem outra forma da coisa ser um pouquinho mais segura? Tu vê, ó, claro, achando que ser empresário era mais seguro. Mas a ignorância, a minha ignorância, assim, ajudou muito as minhas iniciativas na época de fazer a empresa, entende? Ir para o lado empresarial. Se bem que eu tinha segurança, eu tinha minha mulher que trabalhava para uma estatal, e também eu quando fundei a Altus, eu já também trabalhava na URGS, né? Eu era professor da URGS, então eu tinha uma certa segurança, não era se atirada. Né? Eu não tinha a família de empresário, mas eu tinha lá um fluxo de caixa de segurança para poder abrir mão, por exemplo, do que eu ganhava na Edisa. Um risco calculado para um ganho maior. Eu tinha uma certa... Quer dizer, eu podia fazer a aposta, né? Porque, na realidade, uma empresa é uma aposta. Eu podia fazer a aposta e, se não der certo, eventualmente voltar para o mercado de trabalho. Isso aí sempre é possível, né? Sim, e além desses desafios econômicos do país, quais foram os principais desafios que vocês tiveram na época de criar a empresa em si? Olha, nós não tínhamos capital nenhum. Então, nós não tínhamos nada, a não ser uma vontade de usar o nosso conhecimento para fazer um produto e começar a vender o produto. Então, teve um estudo, assim, qual será que seria o melhor produto, etc. Isso antes de fazer a empresa propriamente dita. A empresa foi fundada em outubro e eu estou falando assim, que nós estamos lá estudando o assunto em julho, agosto. A empresa não tinha sido fundada formalmente ainda. E eu já tinha saído da Edisa, eu acho que eu saí da Edisa em fevereiro e trabalhei mais uns 6 meses na Edisa, mas já estava pensando na empresa, né? E aconteceu de aparecer a oportunidade na Telesp de fazer um projeto, uma espécie de uma concorrência de projeto. E nós entramos em nome da Digitel. Na época, o projeto chamava-se o Videotexto, que era um terminal que tu acoplava na televisão e na linha telefônica e tu conseguia carregar páginas, né? Como hoje tu faz, os browsers fazem, né? Aquilo não existia. Então, tu tinha lá na tua casa uma televisão, tinha um telefone, tu podia comprar uma caixinha daquelas, colocar em casa e receber notícia, receber páginas muito primárias, não dá para comparar com o que tem hoje na internet. E eles fizeram um edital de concorrência disso aí, e a Digitel não tinha gente para desenhar a solução e para entrar na concorrência, e nós... Aí eu digo nós porque aí éramos já 3 sócios, eu, Luiz Gerbasi e o Jairo Prezi, nos propusemos a entrar naquela concorrência pela Digitel. Nós tínhamos um nível de conhecimento, a Digitel com os seus engenheiros não tinha, fora os donos. Os donos podiam, mas eles não tinham tempo, porque eles estavam já no mercado, eles fabricavam modems, etc. Fizemos um acordo com eles e nós fizemos a proposta. Né? Na Telesp. E ganhamos a concorrência. Escolheram 2 empresas para desenvolver os terminais, nós ganhamos a concorrência, na época era mais ou menos $100 mil, que era uma fortuna para nós na época. Tá? E hoje é um bom dinheiro, quer dizer, tu ter hoje R$500 mil para começar um negócio é um bom investimento. Né? E nós tínhamos que fazer, na realidade, só protótipos, tinha que fazer lá 10 protótipos com aquele dinheiro. E, na realidade, nós fizemos os protótipos de videotexto e, com os mesmos recursos, nós já fizemos os protótipos dos controladores programáveis. Fizemos o nosso primeiro controlador programável. Fizemos 2 produtos com os recursos de um. Entregamos o videotexto para a Digitel, em nome dela. A Digitel nos passou todo o funding do projeto, foi para nós, e nós demos uma assistência técnica para a Digitel lançar no mercado esses aparelhos. E nós ficamos com o nosso produto, o controlador programável. Então, quando terminou o projeto videotexto, a gente entregou para a Digitel e nós ficamos com os nossos protótipos buscando mercado, né, fazendo vendas. A primeira empresa que a gente vendeu o primeiro controlador programável foi a Ziv Hércules. Na época, para fazer um manipulador, alimentador assim, de afiador de faca. Eu fazia as vendas, eu me lembro dos primeiros clientes que a gente vendeu. E o projeto que a gente fez, que foi o AL1000,
Se devia... Na época, na sociedade, éramos 3 engenheiros eletrônicos. Eu fiz o projeto do videotexto e passei para a Digitel. O Luiz Gervásio fez o projeto do L1000 e ficou com a gente. E o Jairo fez muita coisa de software, do programador do L1000. Tinha um programador para fazer, que era uma maleta. Ele fez isso. Mas, ao mesmo tempo, nós cuidávamos o resto da empresa, a parte de contabilidade. Dividimos o trabalho entre os 3 e começamos a fazer as primeiras vendas do computador. O computador era muito bem desenhado pelo Gervásio. Era um computador fazia muitas funções, era pequeno, me lembro que ele tinha 15 componentes, isso não me sai da cabeça, que a gente fazia essa propaganda, tem só 15 componentes, então não pifa, porque tem pouco componente, e usava um microprocessador e se comportava com controladores de grande porte da época, que na época nós concorríamos com a Allen Bradley, que era representada por uma empresa chamada Metallev, e com a Siemens, que era representada por uma empresa chamada Maxitec. Já era um controlador avançado para a época mesmo, sofisticado. Ele era extremamente sofisticado porque usava microprocessador. Os outros controladores eram placas, não usavam microprocessador. Então a gente deu uma furada no olho das tecnologias que os nossos concorrentes estavam usando, porque o governo tinha feito uma lei que só podia fornecer computador programável para empresa nacional. Então o que fez a Maxitec? A Maxitec, por exemplo, era uma empresa que era do grupo Mangels, e o grupo Mangels fabricava botijão de gás. Nada a ver com eletrônica, mas recebeu da Siemens a tecnologia para fazer o controlador dela. E a Metallev fabricava autopeças e também recebeu da Allen Bradley lá. Só que tanto a Siemens quanto a Allen Bradley deram a tecnologia de produtos, não digo obsoletos, mas produtos antigos. Nós desenhamos um produto, né? Então o nosso produto era bem mais moderno, não era tão sofisticado, assim. Tinha limitações, porque nós não tínhamos capital para fazer um produto perfeito. O primeiro produto foi o AL1128, então era um controlador programável com 128 pontos digitais só. Entradas e saídas digitais, bem simplesinho, modular. Módulos de 8 pontos. Né? Então, tu tinha ali 16 módulos que tu podia ligar, né? Um barramentinho que era uma fitinha, me lembro, né? Deve ter aqui no museu. Tem no museu, né? Ali o L1000. Então, aquele produtinho, ele fazia muita coisa. E o processador tinha velocidade suficiente para fazer entretravamento dos pontos digitais. Naquela época, nós concorríamos mesmo, era com painéis de relés. Então, um Allen Bradley ou um Siemens, daquele tipo que a Metallev e a Maxitec tinham, eles não tinham preço para substituir um quadro de relés. Então, o pessoal resolvia os problemas de intertravamento com relés. O nosso produto já tinha preço. Nosso produto já podia substituir um quadro de relés por eletrônica, né? E aí, naquela época, a gente enfrentou todo assim, aquele medo do pessoal de ter um quadro eletrônico, porque podia pifava o microprocessador, o que acontecia. Eu me lembro dos desafios da época de introduzir o produto. Mas nós não tínhamos a barreira de preço, nós éramos relativamente competitivos. Tá? Isso se explicou o fato da gente relativamente rápido crescer a empresa. E com esse crescimento inicial, tendo o L1000 já em mãos, sendo competitivo, quais eram as ambições da Altus para a época? Nós éramos assim, nós não éramos empresários, tá? Nós éramos empreendedores, mas não continuávamos, não conseguimos assim, diminuir a nossa ignorância muito rapidamente. A gente ia passando pelos tropeços que a ignorância fazia a gente ter como empresário. Nós quase desaparecemos. Me lembro, nós tínhamos 29 funcionários. Quando o Tancredo Neves morreu, que eu acho que foi em 84, 2 anos de empresa, 2 anos, nós tivemos a primeira... Quase acabou a empresa. Tivemos uma crise. E tanto é que foi quando um dos sócios saiu. Foi quando o Jairo saiu. O Jairo saiu muito cedo, traumatizado, né? Passamos essa etapa, tá? E a nossa maior preocupação nisso era sobreviver mesmo, tá? Não tinha, assim, pensamento estratégico, plano estratégico, não tinha plano de nada. Nós tivemos que aprender impostos que não sabíamos, tínhamos problemas de caixa que a gente não sabia administrar direito, nós éramos muito fracos em administração, tá? Éramos bons engenheiros, bons em tecnologia, mas fracos em administração. A Digitel, que era nossa sócia, ela também passou por problemas, tinha problemas também. Então, era aquele negócio, era um sócio que, ao invés de ajudar, era muito jovem, uma empresa muito jovem, tinha os seus problemas. Falta de recursos também, podia quebrar de uma hora para outra. Então, vem aquele sempre fantasma que vai quebrar. Ao mesmo tempo, como a gente era muito tecnológico, a gente tinha também o objetivo de melhorar o produto. Então, a gente se dedicava muito a melhorar o produto, né? Criar mais funções, criar os módulos analógicos, criar interfaces homem-máquina lá para fazer mais coisas. Tivemos
a oportunidade de fazer o comando numérico, porque na época tinha uma demanda grande para comando numérico. Nos metemos a fazer isso aí no fim da década de 80, início da década de 90. Tá? E ali, nesse momento, foi a primeira vez que a gente chegou a faturar ao redor ali de $1 milhão. Tá? Foi, eu acho que uns 6 anos depois, 7 anos depois. Né? Seria hoje R$5 milhões. Tá? E nesse momento bateu a nossa porta o BNDES, no início da década de 90. O BNDES bateu para nos ajudar. Olha aqui, ó, nós estamos atrás de startups, queremos investir em startups, etc. Tal. E aquilo ali apareceu, então, a primeira vez de nós ter, assim, para pegar aquele recurso, ter um sócio com aquele recurso, ter um plano para frente, entende? De desenvolvimento, de crescimento, um recurso de terceiro, né? Porque até então a gente sempre usava o recurso do mercado, sempre nos limitava muito o crescimento. Dali para frente a gente começou a profissionalizar mais essa parte de planejamento, né? Porque até o BNDES entrou para o conselho, a Digitel saiu, viabilizou a saída da Digitel, porque com os recursos que o BNDES botou, a gente comprou a parte da Digitel que ela tinha, e ficaram então só eu, o Gervásio e o BNDES como sócios a partir da década de 90. Ricardo, tu citou algumas empresas ali antes, quando falou do início da Altus. Falando da Altus em relação ao mercado, quais são a principal competência da Altus para conseguir competir com essas grandes multinacionais já centenárias no mercado? Nós realmente fomos inovadores na área do controlador programável para o Brasil, pelo menos. Já que o Brasil estava muito fechado, dentro daquele mercado, nós fomos inovadores. Porque a gente fez um projeto muito, muito moderno. Nós criamos um diferencial competitivo de preço e funcionalidade, tá? Tamanho também, né? Os painéis ficavam menores com ele. Além disso, nós agregamos uma coisa que temos até hoje, né? Nós agregamos aquela preocupação de não só fornecer o produto, mas sim de fornecer a solução para o cliente. Porque geralmente tu compra um controlador programável para fazer um projeto. E o que tem que funcionar é o projeto. E o controlador programável, no mínimo, não tem que atrapalhar. E até tem que ser uma ferramenta que te forneça um grupo de funções que tu faça aquela solução o mais rápido possível, mais segura possível, com a melhor eficácia possível. E a gente sempre se preocupou com isso. E o pessoal aqui, eu acho que os nossos concorrentes na época, nós não recebemos uma concorrência direta dos fabricantes mundiais de controle programável naquela época. Nós recebemos a concorrência de organizações que estavam pegando uma tecnologia, aprendendo também. E aí nós tínhamos uma vantagem, nós sabíamos mais que esses caras, que esses brasileiros que estavam absorvendo tecnologia. E eles também tinham um problema. É mais difícil tu absorver uma tecnologia e fabricar no Brasil do que tu desenhar do zero. Como a gente sabia desenhar do zero, e aí vinha a nossa qualidade de engenheiro por ter se formado na ciência da computação da URGS. Veja bem, a gente desenhou um Apple II na mesma época do Steve Jobs. Quer dizer, em termos de tecnologia, a nossa máquina era igual a do Steve Jobs. Só por que nós não éramos o Steve Jobs? Porque aqui não tinha mercado no Brasil. Não tinha as ideias de mercado. Steve Jobs fez isso num centro de mercado. Ele deu aquele boom. Nós tínhamos o mesmo produto e a mesma tecnologia. Não nos faltava nada. Nós desenhávamos sistema operacional e nós levamos isso para os PLCs. Então, o nosso PLC era muito bom. Para as condições que tinha sido feito, ele era muito bom e muito inovador. O design era muito bom. Eu vou citar as indústrias Home. Para a Home, nós fizemos o desenho de alguns cartões e passamos a ser os fornecedores das injetoras da Home. Pô, aquilo significou, assim, a compra de mais de 300 peças anos. Os nossos concorrentes não conseguiam fazer isso. Eles não conseguiam desenhar nada. Eles tinham que copiar exatamente a tecnologia que eles tinham recebido. Então, a gente flutuou nessas oportunidades e tinha outras empresas como a nossa, brasileiras também, a Pulse, me lembro da Pulse, me lembro da própria BCM, que existe hoje ainda, tá? Também tinha essa capacidade. Tinha mais algumas empresas, mas nós, entre as brasileiras que tinham essa capacidade de desenhar, tinha a Atos, né? Nós fomos aqui, conseguimos um espaço para se desenvolver, crescer. E quando o BNDES entrou com recursos, eu me lembro que o BNDES botou na época, acho que $1,8 milhões, dos quais a gente usou um pouco desse dinheiro para pagar a Digitel, mas ficou um recurso muito grande na época, era muito dinheiro para nós na época, para tocar a empresa, né? E desenvolver comando numérico e desenvolver controladores programáveis maiores com mais capacidade. Então, são características, né, como conhecimento de saber como se faz o produto, agilidade de conseguir fazer essas mudanças, o atendimento, quando falou na parte do serviço,
de entregar uma solução, não só um produto para o cliente para colocar, mas uma solução que resolvesse o problema dele mesmo, são características que a gente tem, né, desde essa época. Sim, são crenças. Quer dizer, nós não acreditamos, sempre acreditamos no cliente satisfeito. A Altus, raramente tu vai ouvir nesses 40 anos algum cliente que vai dizer assim, ó, pô, a Altus me deixou na mão. Por mais que nos custasse, a gente nunca deixou nenhum cliente na mão. Isso consolida, né? Isso te dá uma reputação. Claro que a gente teve limitações nesses 40 anos, tá? Mas o deixar na mão significa você fechar uma venda, assumir um compromisso de contrato e cumprir o contrato. E nós pegamos projetos muito complexos. Sempre terminamos os projetos, às vezes com prejuízo, mas nunca assim abandonamos um projeto. Sim. Inclusive a Altus teve muito tempo de integração. A Altus trabalhou muito, não só fornecendo o controlador, mas também fazendo sistemas complexos. Gasoduto no meio da Amazônia, aciarias, aciaria é um horror, caldeirões de ferro, né? Sopa de ferro, né? Tu tem que controlar o caldeirão, a virada, é super perigoso, plataformas. Então a gente sempre andou em aeroportos, em ambientes que tu tinha que integrar todo o sistema e entregar. Isso aí criou uma imagem da Altus, e a Altus também nos 40 anos teve vários períodos, por ser empresa brasileira, e trabalhar com o fornecimento de coisas muito, muito, muito importantes, né? Porque muitas vezes tu vai fazer uma compra da Altus de 10, tá? Para um projeto de 100 mil. Então é uma compra insignificante para o valor do projeto. Então, por que eu vou comprar da Altus e não vou comprar de uma empresa maior, que eu acho que vai viver mais que a Altus, a Altus pode quebrar, etc. Tal. Então, nós sempre enfrentávamos isso fora da marca brasileira, do produto, eventualmente não de classe mundial. Teve um aprendizado muito grande, né? Agora, a crença da Altus na qualidade também é outro ponto importante, tá? Que está vinculado à crença de que o cliente satisfeito é que me puxa. Esse espírito foi fazendo um diferencial da empresa no Brasil, e hoje esse é um diferencial que marca a Altus muito, né? Hoje a Altus usufrui muito desses anos todos de conseguir cumprir suas tarefas, tá? Sim, como o próprio Jefferson, nosso colega, que já passou em outro episódio do podcast, falou, o Jefferson Losker, que ele acabou de fazer também 20 anos de empresa, e ele disse que nunca viu a Altus, desde que ele está aqui, a Altus nunca abandonou um projeto, nunca deixou na mão um cliente. Então, são características que nos acompanham desde a fundação até hoje. E são crenças que formam o que a Altus é hoje, né? Qual é a tua perspectiva para o futuro? Como tu enxerga a Altus nos próximos 5, 10 anos? A Altus é um patrimônio do Brasil, tá? Eu acho aqui do Rio Grande do Sul, e é um patrimônio do Brasil. E o conhecimento que a Altus tem é muito. A Altus é importante para o Brasil, entende? Então, a minha visão de futuro é manter a Altus com essa importância, né? Desenvolver, é claro, a empresa com aquilo que já deu certo e agregando modernidade, mais tecnologia, inovação, internacionalizar a empresa, sendo patrimônio do Brasil, pelo fato do Brasil ser um país já de importância notável no mundo, e para o mundo, né? A gente tem sentimentos que hoje, quando tu fala em Altus no Brasil, o pessoal respeita. Isso não acontecia há 15 anos atrás. Quer dizer, isso é uma coisa que tu vai consolidando no tempo, assim, nem como tu tem que esperar, às vezes, para o concreto esfriar e ficar sólido, entende? Então, a Altus tem uma marca sólida no Brasil para aquilo que faz, e a gente quer levar essa marca para outros lugares do mundo. E a gente já, mais ou menos, a gente tem conseguido isso, porque o pessoal sabe, no Brasil tem a Altus, lá fora. Claro que ainda não é uma marca como a Rockwell, como a Siemens, etc., mas eles têm muito mais tempo de existência que a gente. Então, a visão que eu tenho para o futuro é continuar trabalhando em cima disso aí, vencer períodos, porque a Altus passou por períodos assim de muita turbulência. Uma coisa que a Altus sempre acreditou foi em inovação, né? O espírito inovador leva para startup. E a Altus teve 2 startups, ela que se transformaram em empresas muito grandes, a Tecon e a HT, que foi uma startup da Altus. Essas startups hoje estão... A Tecon é co-irmã, tá? Tem lá sua história, e a HT é uma empresa enorme aí que está funcionando, que funciona. Então, isso foi o quê? A Altus teve força de formar novos negócios, novas startups. Isso talvez continue para o futuro, mas hoje a gente tem mais experiência, mas o vínculo com a inovação é total. E através desse vínculo, dessa capacidade de inovar,
que está a possibilidade de um crescimento importante para a nossa empresa nos próximos 20 anos, tá? 10, 20 anos, tá? Nós temos um potencial muito grande. Quer dizer, eu não estou dizendo que a Altus é hoje uma startup, ela por si, porque ela tem 40 anos, tá? Startup de 40 anos, mas ela tem uma cabeça muito jovem para uma empresa de 40 anos. Tá? Ela tem a experiência dos 40 anos, mas eu acredito que ela tem a força de uma startup nesse mundo globalizado e é um patrimônio do Brasil. A força, a agilidade, a flexibilidade, né, de uma empresa que consegue se moldar aos diferentes momentos do mercado e que sempre se renova, né, Felizoli? De ciclos em ciclos, a Altus se renova e volta sempre mais forte, mais inovadora para seguir no mercado mundial de tecnologia, né? É isso aí. Essa é a visão que se tem. Certo? Só para a gente encerrar o nosso podcast de 40 anos, eu pedi para te deixar uma mensagem para as pessoas que estão acompanhando a nossa jornada até agora. Olha, a mensagem é a seguinte, ó. É muito interessante e gratificante ter a oportunidade e aí eu vou falar de mim um pouquinho aqui, de conviver, né? Todos nós, né? Nós temos família, nós temos o lugar que a gente trabalha, a empresa que a gente trabalha. Mas o fato de conviver na Altus com quem eu convivo e observar a trajetória que a gente faz, ter percorrido essa viagem até aqui e ter a oportunidade de seguir adiante, tá? É uma coisa extremamente gratificante. E quem está junto, ou quem está dependendo, ou quem está se relacionando com a nossa empresa, podem estar certos, tá? Que a contribuição que eu posso dar, e eu tenho certeza que muitas de nós aqui pode dar, é para que essa experiência continue sendo gratificante e gostosa, entende? Quer dizer, gerando prazer, assim, né? de ver o que a gente consegue fazer. Você falou aí no meio da nossa conversa sobre o impossível, né? Às vezes você, ao ignorar que aquilo era impossível, você acaba fazendo aquilo que era impossível. Na verdade, isso não é bem verdade, porque se foi feito era porque era possível. Então, transformar o impossível em possível é a função, se você observar bem, como se dá a história do ser humano na face da Terra. Nós, como espécie, a gente hoje faz coisas que antigamente eram consideradas impossíveis, tá? Porque não se tinha o algoritmo de fazer aquilo, não se sabia como se fazia aquilo. Então, aquilo era impossível, né? Então era impossível atravessar o oceano, né? Aí vamos lá, caravelas. Era impossível ir à Lua, fomos à Lua. Era impossível falar uma pessoa da Europa com o Brasil por menos de $300 por 5 minutos, entende? Hoje se fala de graça. Se fosse falar naquela época, não, mas um dia nós vamos falar de graça. Eu vivi isso, né, nos 40 anos. Então tem várias coisas que eram impossíveis e que estão se tornando possíveis. Então, essa brincadeira do possível, do impossível, ele está nas fronteiras da tecnologia, nas fronteiras da inovação, e nós estamos numa organização que mexe com isso. Então, isso é um privilégio, eu acredito. Para mim, foi de ter a oportunidade, do jeito que eu contei mais ou menos para vocês, de ter fundado essa empresa e essa empresa ter chegado até aqui. É um privilégio eu ainda estar aqui com a saúde suficiente para continuar ajudando e dando os pitacos aí da direção que esse negócio pode ter. Sempre preocupado em manter ele vivo, manter ele crescendo, manter ele interessante para quem trabalha com ele também, para vocês que trabalham com a gente aqui. E, no fundo, isso aí me deixa muito feliz e eu tenho a esperança que quem esteja trabalhando na Altus, os momentos que passa aqui, sejam momentos interessantes, gostosos, felizes também, né? Que é outra crença que a gente tem. A gente acredita em pessoas que se energizam por gostar daquilo que fazem. E a gente procura fazer isso aqui dentro das possibilidades, dentro dos limites que se tem, né? Eu acredito muito na Altus lá na frente, tá? E acredito que a Altus tem resiliência suficiente também de levar a porrada, cair no chão, sentir muita dor, levantar de novo e ir buscar o que queria. Isso se dava porque nós tínhamos pessoas resilientes, tem uma equipe resiliente aí. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que aproveitar hoje. A gente tem muita gente na empresa, você mesmo falou aqui de um menino que eu vi entrar, trabalha há 20 anos já. Tem outros meninos que trabalham há 30 anos. E todos os meninos que eu vi, né, que se formaram aqui, são pessoas maravilhosas, são profissionais hoje mundiais, globais de capacidade.
Isso também é uma coisa que a gente acredita. A gente acredita na formação de gente, na preparação de gente, e isso é forma também de recompensa que a gente tem aqui dentro. Ver as pessoas poderem se realizar, poderem brilhar. Às vezes até muitos saem da empresa e vão fazer outras coisas, mas a gente sempre tem orgulho deles. Muito obrigado, Felizola, pelo tempo aqui, as histórias compartilhadas conosco. Nosso estúdio vai estar sempre aberto para ti, para a gente vir conversar sobre os outros assuntos também. Quem sabe que tu gosta de falar inovação e outras coisas. Nosso estúdio está sempre aberto para ti. Obrigado pela oportunidade. E eu vou voltar, sem dúvida nenhuma. Lhe esperamos, então. Valeu, um abração para vocês. Obrigado. Este foi o último episódio do nosso podcast da Jornada de 40 anos da Altos. Muito obrigado pela companhia até aqui. Foi um grande prazer compartilhar parte da nossa história com vocês. Para você que gostou das nossas conversas, fique ligado em nossas redes sociais que nas próximas semanas teremos novidades. Até mais!